pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês sobre o tópico dos preços das telecomunicações. Agora que já se iniciou o ano de 2026, já sabíamos que as três principais operadoras iriam fazer aumentos. Neste caso não o iriam fazer nas suas low cost e portanto queremos saber como é que está o mercado das telecomunicações a nível de preço com esta nova reconfiguração, com os aumentos de janeiro. Antes de irmos analisar isto tudo, vou-vos pedir aquilo que peço sempre. Em primeiro lugar, deixa o teu like, porque ajuda sempre bastante a divulgar aqui o conteúdo, principalmente nesta altura em que o YouTube anda louco, há problemas de várias ordens no YouTube, portanto conto mesmo contigo. Em segundo lugar, subscreve o canal para chegarmos a 4.000 subscritores e caso queiras apoiar, podes sempre aderir por apenas 99 cêntimos por mês e traz acesso de forma prioritária aqui aos conteúdos, ok? Bom, vamos então começar por analisar esta questão. Eu já tinha feito um vídeo semelhante com notícia da CNN também, tal como vou fazer aqui. Já existiram mais algumas notícias depois disto, mas eu achei que era meio irrelevante. Eu gosto de deixar passar um espaço temporal maior para que as mudanças sejam mais significativas e para que se possa analisar mais aqui o tópico, ok? Porque ao fim e ao cabo as oscilações são muito curtas e agora aqui já podemos analisar os aumentos de 2026 e podemos também verificar aquelas promoções fantásticas de Black Friday, de Natal e por aí fora. Portanto, sem perder mais tempo, vamos aqui passar para a tela e portanto temos aqui Digi mantém preços, o resto encareceu. Assinar um novo contrato de telecomunicações ficou mais caro em 2026. Ora muito bem, a Digi entrou no mercado português há cerca de 430 dias, a 4 de novembro, tendo em conta a expectativa de flutuação de preço, a CNN e a DEC Proteste criaram um barómetro com o propósito de analisar regularmente o preço das 5 modalidades de pacote mais contratadas pelos portugueses. São analisadas as propostas da Digi, Mel, NOS e Vodafone e as suas respectivas low cost. E a partir do mês de novembro de 25 estrearam-se também a Liga T e a Leica Mobile no barómetro da CNN Portugal, ok? Portanto, como veem aqui, já foram feitas diversas análises sobre isso. Eu deixei passar para vermos então agora aqui a de janeiro de 2026. Vamos começar pela análise aqui neste caso aos tarifários de internet fixa standalone. O que é isto? É basicamente se eu quiser somente ter internet fixa na minha casa, ok? Não quero ter mais nada, só quero ter internet fixa. Temos aqui os vários players que vendem esse serviço. Conseguimos perceber que há de facto aqui a descida após a chegada da Digi, portanto vocês veem aqui que a Digi entra nesta altura e depois daí para a frente há todas aquelas oscilações que nós entretanto já tínhamos comentado em vídeos anteriores. O que é que nos interessa aqui? Diria que a partir de outubro para a frente. O que é que acontece? Acontece que a Digi não mexeu preços, tanto em Black Fridays como em finais de ano, nada disso. As low cost ficaram precisamente iguais sob esse ponto de vista da internet. Porquê? Porque elas só replicam aquilo que a Digi faz e vivem naquela, digamos assim, naquela margem que têm para não perderem tanto assim, mas ao mesmo tempo continuarem com um valor que lhes possa ser minimamente rentável sob o ponto de vista do negócio. O que é que interessa perceber? Aqui já temos a análise do início do ano. Percebemos que, por exemplo, a Vodafone fez uma ligeira redução de preço no final do ano. Relembrar que o final de ano, isto é uma coisa muito interessante que eu comecei a perceber ao longo dos últimos tempos, que foi, há muita gente que para lá da questão da data da renovação dos serviços, há pessoal que opta por esperar pelo final de ano para fazer as mudanças de serviço. Isso é uma coisa muito interessante. Há pessoal que, por exemplo, o contrato termina, vamos supor, em setembro ou em outubro, e o pessoal não renova, fica ali um mês ou dois com o contrato sem a renovação, somente para ter os serviços de telecomunicações, para depois, em dezembro, fazer a renovação de todos os serviços. Eu já percebi esse padrão, muita gente faz isso, e portanto as operadoras também o sabem certamente e optam por fazer promoções nestas alturas. E portanto foi precisamente isso que nós verificámos aqui. Portanto, tanto neste caso aqui a nós como a Vodafone e neste caso a Mel também, porque a Mel aqui não aparece a linha azul dela, é porque entretanto também baixou, provavelmente replicou aqui a questão da Vodafone, acabaram por fazer uma redução de preços e entretanto já superaram esses valores, ou seja, neste momento os valores estão acima do valor do ano passado. Quem conseguiu aderir aqui aderiu, mas mesmo assim vocês veem que o fosso é muito grande. Para falar apenas com uma internet, ou seja, a análise está aqui, é 1 gigabit com upload mínimo de 100 megas, ou seja, na Digi vocês só vão ter 1 giga por 1 giga, que será a análise que eles têm aqui, que é os 10 euros, deviam ter aqui os 7.
porque é 500 por 500, mas está tudo certo. Mas pronto, mas basicamente percebe-se que no final do ano fizeram ali uma redução para depois virem subir no início do ano, como estava estipulado. Vendo aqui então os pacotes de serviço, temos então já aqui a entrada da Liga T, portanto temos aqui Mel, NOS, Vodafone com os serviços todos idênticos, 24 meses de fidelização com os preços 29,99, 30 e 31. Portanto a Vodafone a ser a mais cara, a NOS abaixo e 1 cêntimo a menos a Mel. Portanto, é o que é. Os serviços todos iguais. Depois temos aqui a Digi com 10€ por mês, com o serviço de 1GB por 1GB e fidelização de 3 meses. Temos a Uso, a U e a Amigo com os serviços de 1GB, não é por 1GB. Há aqui uma diferença, creio eu, mas confirma-me aí o pessoal que está nas low cost, seja ele já tem 1GB por 1GB, mas eu acho que não. Com 5€ a mais por mês. E a Liga T, com o serviço de 1GB também, sem fidelização por 15€. Ou seja, a Liga T alinha aqui com as outras 3 operadoras, mas relembrar que a Liga T está circunscrita a algumas zonas específicas do país, não tem cobertura nacional, ok? Bom, vamos verificar a mesma coisa, mas do ponto de vista da internet móvel, e aqui, meus amigos, este gráfico até faz confusão. Portanto, como vocês se lembram, a Digi é sempre aquela pioneiraça, não é? Cá em baixo, portanto, a Digi e a Novo equipararam, aqui já não existe a análise da Novo, a Novo estava cá em cima, não é? Portanto, eram serviços completamente ridículos sob esse ponto de vista. Esta análise é feita com base em tarifários de 100 GB, ok? E portanto, o que é que nós temos aqui? A partir de outubro, percebemos que a Digi se mantém igual. Houve aqui uma estratégia por parte, neste caso, da Amigo, ok? E também da Uso, porque a Uso não aparece aqui porque replica a mesma coisa. Portanto, a Amigo e a Uso optaram por, em novembro e em dezembro deste ano, equiparar os preços da Digi, sendo que já voltaram a alinhar agora neste início do ano, e a U não o fez, ok? A U manteve sempre os preços inalterados, independentemente da estratégia das outras duas, porque ao fim e ao cabo a U é uma daquelas que está a ter um melhor desempenho sob o ponto de vista aqui das low cost, ok? De facto é verdade isso, e não creio que a nós vá querer ainda perder mais essa possibilidade de... Já está a ter efeitos nos lucros da nós, ou seja, da empresa mãe, o crescimento da U, e não parece que a U queira fazer ainda crescer mais esse segmento, reduzindo os preços. Portanto, ao fim e ao cabo, aqui a estratégia das low cost passou por igualar a Digi nesta altura e já alteraram. A nós, neste caso, a U manteve-se, e nas operadoras principais vimos várias oscilações. Verificámos até que em meados de julho a Vodafone aumentou preços, sendo que depois baixou imediatamente a seguir em setembro. Vimos também aqui um ligeiro aumento por parte da Mel, que entretanto já baixou novamente. Isto provavelmente aquelas promoções de final de ano, e entretanto já estão todas alinhadas. As operadoras tradicionais equipararam preços em 15€. Portanto, neste momento é líquido dizer o seguinte: para telemóveis 100 gigabits, 100 gigabits, 100 gigabytes, se vocês quiserem ter nas operadoras principais, vocês vão pagar 15€ por mês, nas low cost vão pagar cerca de 8€ por mês, e na Digi vão pagar 5€ por mês. Vamos descer aqui e vamos já ter essa noção daquilo que eu vos estou a dizer. Portanto, cá está. Há aqui depois algumas diferenças que vocês podem querer ter em cima da mesa, que é a questão da fidelização. Ou seja, eu nem sei como é que é possível haver sequer a dúvida, não é? Portanto, olho para um quadro e vejo aqui, vou pagar mais do dobro quase das low cost, vou ter 24 meses de fidelização e vou ter pior serviço. Porque é que eu hei de querer pagar este serviço nestas operadoras? É a pergunta que eu faço, porque é assim: ai não, Pedro, mas eu privilegio imenso a cobertura da Mel, vai para a Uso. Ai, mas eu privilegio imenso a cobertura da Vodafone, vai para a Amigo. Meu, 24 meses de fidelização, quase o dobro do preço, a rede é a mesma. E repara aqui, por exemplo, imagina que estás na Uso, ok? Imagina que estás na Uso. Na Uso vais ter 100 gigas, ok? Não, mas espera aí, Pedro, mas espera aí. Tu tens um tarifário, eu nem estou a perceber isto, tens um tarifário móvel de 100 gigas e tens dados incluídos de 500 gigas, ok? Mas whatever. Para quem estiver num serviço de 100 gigas é porque não está preocupado com ilimitados. Portanto, se os tivesse, iriam pensar em ir para ilimitados. Mas enfim, vamos ignorar esta questão. Eu nem sei se isto não é um erro aqui. Provavelmente até pode ser aqui algum erro, mas vamos pressupor que não seja. Até podes ter os 500 gigas, mas é assim: privilegias a rede da Mel, espetáculo. Tens os dados móveis, ok, aqui tens 5 vezes mais dados móveis, mas se esta fosse realmente a tua preocupação, tu não ias estar aqui neste tarifário, nem ias estar a querer ter um tarifário de 100 gigas, irias ter um ilimitado. Depois, sob o ponto de vista dos minutos dos SMS,
Realmente hoje em dia há pessoas que vão privilegiar ter 2500 SMS a mais. Eu duvido. WhatsApps, Facebook Messenger, Telegram, patati patati, há milhentas outras opções das pessoas comunicarem hoje em dia. Mas vamos pôr na ideia de que realmente tu possas até olhar para isso. A nível de minutos de telefone, 3500 contra ilimitado. Fidelização, 0 para 24 meses. E depois vais pagar uma módica quantia de 8 euros face a 14,99. Portanto, meus amigos, se isto é preciso estar em quadro para vocês compreenderem que não faz porra de sentido, meu, não compreendo. Enfim, portanto, temos aqui esta variação nos dados, temos aqui a Digi e a Novo, que isto agora é basicamente a mesma coisa, portanto, aquilo que a Novo propõe é a mesma coisa da Digi, com os 5 euros por mês, preço completamente imbatível. Temos as 3 low cost e temos aqui a Lyca Mobile. A Lyca Mobile tem uma diferença, que é a possibilidade de teres tanto SMS como chamadas ilimitadas, neste plano de 100 GB, pelo valor de 6 euros, ou seja, contrariamente àquilo que acontece com as outras, ou seja, a Lyca Mobile aqui a posicionar-se entre a Digi e as low cost. Ou seja, a Lyca Mobile está-se a espremer nos valores entre a Digi e as low cost. Ou seja, não vão ser tão baixas como a Digi, porque também são uma MVNO, não o vão conseguir fazer para ter algum lucro, mas também não vão querer equiparar às low cost, porque senão vão ser completamente espremidas, não é? Portanto, basicamente a Lyca Mobile aqui a posicionar-se numa zona que era cinzenta e que encontrou aqui o seu posto. Faz sentido e acho isso interessante. Avançando, vamos verificar aqui pacotes com internet fixa e serviços de televisão. Para efeitos de comparação, consideram-se os pacotes que integram pelo menos uma velocidade de download de 200 MB e um serviço de televisão que conte no mínimo com 50 canais. A plataforma deverá ser a fibra óptica e dentro dessas as ofertas mais baratas de cada operador. Portanto, vamos lá ver aqui o que é que nós temos. Portanto, temos a Digi a reduzir preços. Vocês sabem, quando foi aqui o aparecimento dos 500 por 500, fez reduzir o valor destes pacotes de televisão. E também, caso vocês tenham, neste caso, a fibra e a televisão, também reduz um bocadinho o valor da televisão, salvo erro, de 12 para 10. Portanto, há aqui uma redução sob o ponto de vista do serviço da Digi, portanto, a partir de julho, e que se mantém até agora. Temos aqui um comportamento relativamente interessante por parte da Amigo. A Amigo, a determinada altura, decidiu equiparar em maio. Depois, entretanto, quando, neste caso, a Digi decidiu reduzir, já não foram capazes, ainda aumentaram, sendo que voltaram a reduzir para os valores onde estavam em maio, neste final de ano, com as propostas de final de ano, etc e tal. A mesma coisa aconteceu com a U, sendo que replicou precisamente a mesma estratégia e neste caso a Novo manteve-se inalterada. Não aparece aqui uso, porque provavelmente estará exatamente replicada aqui com a estratégia da Amigo. Relativamente às low cost, relativamente às operadoras principais, é o movimento de subida que está ali escrito. Portanto, houve aqui movimentos interessantes, com oscilações, Vodafone a reduzir um pouco neste mês de novembro, entretanto a alinhar, aqui a questão da nós, a mesma coisa, a fazer aqui um movimento de redução e entretanto já alinhou, e a Mel ainda foi mais hardcore, sendo que aumentou face às outras para alinhar agora neste final de ano. Portanto, no final das contas, elas vão alinhar todas. Vamos olhar aqui para este... É interessantíssimo. Eu digo-vos uma coisa, meus amigos. Eu acho que a falta de vergonha é uma coisa impressionante. É que elas alinham ao cêntimo. Ao cêntimo. Não é ao euro, é ao cêntimo. É 45,49. E depois há sempre uma que tem um bocadinho mais de vergonha. Por exemplo, aqui a Vodafone mete 45,50. Meus amigos, isto para mim é impressionante. Portanto, o que é que nós temos aqui em análise rápida? Portanto, a nível da internet, eu gostava que estas análises começassem a ter aqui a velocidade de upload também. Estamos em 2026, cada vez há mais pessoas a trabalhar em casa, cada vez há mais criadores de conteúdo, cada vez há mais pessoal a precisar do upload e essa é uma análise necessária para a comparação dos serviços em 2026. Acho que poderiam fazer esse estudo e adicionar aqui. Portanto, a nível download temos 1 GB nas três principais, temos a Box TV, temos aqui oscilações de canais, 60 canais de diferença entre a Vodafone e a Mel. Querem a minha opinião particular? Estou-me a borrifar para esses 60 canais, ok? Sinceramente, acho que não vai ser por aí a diferença, mas pode ser que para algum de vocês esteja a ver este vídeo e isso faça alguma diferença. Temos os 24 meses de fidelização
e temos aqueles preços fantásticos. Depois, temos a Novo aqui num patamar diferente, porque a Novo ainda não alinhou nem a internet fixa, nem em televisão, continua a ser uma empresa separada da Digi, está a demorar demasiado tempo na minha opinião, a Novo nunca mais alinha, ou neste caso a Digi nunca mais consegue chegar a todas as zonas onde a Novo está a demorar demasiado tempo e a prejudicar os clientes que um dia supostamente poderão vir a ser clientes da Digi, porque vai demorar tanto tempo que as pessoas vão ter que acabar por saltar para outra operadora e a Digi podia fazer esta absorção de clientes que vai acabar por perder com toda a certeza, com o tempo que está a demorar. Portanto, a internet da Digi, aqui neste caso, para chegar a valor, ou seja, porque aqui eles fizeram a análise com internets superiores a 200, portanto já estão a ser relativamente amigos, é aqui portanto os 250 megabits, peço desculpa, da Novo. Temos 85 canais e 3 meses de fidelização Box TV por 27 euros por mês. A Digi, com o serviço, portanto aqui esta análise é mais para comparar entre aqueles clientes que estão hoje na Novo e que estão à espera que a Digi chegue. Vocês vão ter poupanças de... neste caso de cerca de 8 euros por mês com um serviço melhor. Porquê? Vocês vão ter internet fibra, grande parte do pessoal que está na Novo está com internet DOCSIS, né? Portanto está com coaxial, cobre, não está com fibra, portanto estamos a falar que vão ter o dobro da velocidade espelhada. Tomara a malta da Novo estar com 500 megas de upload, por exemplo. Eu estive na Novo e tinha 500/50, era o máximo que a Novo podia dar, é ridículo. A Box TV diz que sim, mas com funções básicas. Continua aqui esta questão. Eu já fiz um vídeo, curiosamente, a falar sobre a DigiTV. O YouTube decidiu remover o meu vídeo porque eu mostrei uma aplicação, o YouTube considerou que não estava certo. Não sei. Mas pronto, tentarei fazer um vlog no futuro onde não mostre nada, mas onde falo sobre as minhas preocupações por causa aqui desta questão das funções básicas. A nível de canais, tem menos 10 canais do que a Novo. Continua com os 3 meses de fidelização e tem o valor bombástico de 19 euros. Nas outras, temos tudo alinhado. Portanto, 1 gigabit, sim, para Box TV, 70 canais e 3 meses de fidelização, valor 22 euros, ok? Vamos então agora aqui para os pacotes mais completos. Internet, televisão e um cartão de dados móveis. Eu creio que este possa ser um dos pacotes mais utilizados. Até, se calhar, com mais do que um cartão, porque as famílias, no mínimo, vão ter 2, 3 cartões. Mas pronto, aqui, para o caso de alguém que viva sozinho, por exemplo, que só tenha um cartão associado. Temos aqui um movimento exatamente igual, portanto a Digi sempre fixa nos seus preços. Tivemos aqui, neste caso, a Amiga a aproveitar esta altura de final de ano para tentar absorver alguns clientes e, entretanto, a alinhar. Temos a Novo acima dos valores das low cost por causa da questão de ainda não estar integrada na rede, na infraestrutura neste caso da Digi, e depois temos aqui um movimento interessante que é a nós a subir, mas a não subir tanto, ou seja, o movimento é de subida deste início de ano, mas neste caso concreto a ficar abaixo das suas concorrentes da Mel e na Vodafone. Se isto me surpreende, não. Eu acredito mesmo que a nós agora vai querer estar aqui um trimestre que seja para tentar captar clientes, porque de facto a U tem crescido bastante e de alguma forma para verem se a nós consegue recuperar em parte, digamos assim, um bocadinho mais de cota de mercado para atingir lucros operacionais um pouco melhor, na minha opinião. Ou seja, eles agora, em vez de pensarem vamos aumentar para ganhar mais e depois vamos ter maior fuga de pessoal, por exemplo, para a U, vamos aqui tentar por não subir tanto para ver se conseguimos, mesmo com a fuga para a U, que algumas das pessoas que estão nas outras operadoras e que ainda privilegiam as operadoras principais queiram fazer a escolha pela nós. É a minha opinião, é aquilo que me parece. Para a análise aqui concreta, o que é que nós temos aqui? Temos valor já com alguma oscilação de diferença, portanto a mais cara de todas é a Vodafone com 65,50€, a segunda, neste caso, é a Mel com 63,99€ e a nós com 59,99€. Agora, meus amigos, agora analisem a Digi 24. Eu acho que isto requer um minuto de silêncio, ou não? Eu acho que isto requer um minuto de silêncio, pessoal. Porque é assim, se isto para vocês não vos diz nada, meus amigos, de 24 para 65, 63 ou 59, eu digo-vos uma coisa. É uma diferença muito significativa. E relembro-vos que estamos a falar apenas com um telemóvel.
Portanto, o que é que há aqui de diferenças a assinalar? A Novo claramente está fora do baralho neste ponto de vista. Acho que hoje em dia ninguém vai olhar para a Novo e vai dizer que é uma boa escolha. Porquê? Porque está acima da Digi e eu sinceramente entre ir para a Novo ou ir para as low cost, se eu não tivesse Digi na minha morada eu iria para as low cost, ok? Tendo lá as low cost eu iria para as low cost. Portanto, não há escolha, portanto para mim a Novo é uma carta completamente fora do baralho. Segundo lugar, aqui nas operadoras low cost, tudo absolutamente igual. A única diferença é ali algumas mudanças nos minutos e nas SMS. Por exemplo, a Uso a dar minutos ilimitados, mas só 1000 SMS. E no caso da Amiga dar 5000, 5000. Da U a dar 2500, 2500. Este 2500, 2500, na parte das SMS não, mas aqui na parte dos minutos acho curto. Eu, por exemplo, gasto mais que isso. Mas, de resto, a partir de 5000, 3500, 4000 já acho que é valores bastante sólidos. Depois, a Digi, pá, nem vamos falar sobre isso, completamente a dizimar esta gente toda, não é? Portanto, tarifário ilimitado, tanto para dados, neste caso os 100 GB, mas para as chamadas e 1000 SMS. A questão das SMS é um bocado fleira, eu sei, porque ainda há muito pessoal a utilizar esse serviço, mas sinceramente, pá, acho que com 1000 mensagens dá para estar o suficiente conectado. Digo eu, não sei, mas se não der para vocês, amigos, é saltarem para fora aqui para uma destas low cost, ou então fazerem aquele movimento que é, por exemplo, imaginem. Imagina na Amigo, ganhariam 5000 SMS, certo? E aqui neste caso depois vocês têm 1000, mas é só para Digi, ok? Portanto, neste caso, vão pagar 1 cêntimo para as outras, mas se isto vos faz diferença, vocês escolhem um destes, por exemplo, escolhem até aqui e o telemóvel metem, por exemplo, na Amiga ou noutra qualquer, ok? Portanto, vocês também vão jogando aí com isso, cortam, costura, pronto. Depois, nas operadoras principais, temos aqui as grandes diferenças face às outras todas. É a questão do número de canais, que acho que em 2026 é absolutamente banal. Os dados móveis nestas análises que eles aqui fazem passa para 200 GB, ok? Portanto, há de ser o valor mínimo que eles têm desse ponto de vista, e depois o resto está tudo completamente alinhado, claro, porque eles são BFFs mesmo. Uma coisa interessante de perceber aqui é que era uma coisa que eu estava a ver, isto é feito com os valores mínimos, mas sempre superiores a 200 megas. Os valores mínimos de internet fixa das três operadoras estão neste momento num giga. Porquê? Por causa, por exemplo, da questão da Digi. Quando a Digi entrou, veio com muita força só com os serviços de 1 GB, e isso fez com que começasse, por exemplo, nos testes da Ookla, a mostrar que era a internet mais rápida em grande parte das zonas onde estava. E eu acho que isso lhes tocou no ego. E, portanto, o que é que eles fizeram? Eliminaram as ofertas de velocidade inferior a 1 GB e acabaram por... para que não começassem a ser ultrapassados em todas as zonas onde as Digi estivesse. Porque, ao fim e ao cabo, as internets eram mais rápidas da Digi sempre porque não havia ninguém com menos de 1 GB. Entretanto, a Digi já tem 500 megas. Mas sinceramente acho que é daquela cena de andar a medir pilinhas, porque acho que a Digi está-se a borrifar para esses testes de velocidade. Neste caso, a Digi quis foi colocar aqui digamos assim, um tarifário que fosse na mesma suficiente. 500 por 500 é suficiente para 80% da população em Portugal, e reduzir ainda mais 3 euros ao valor da fatura para chegar àqueles valores bombásticos. Bom, analisando então aqui, quantos é que ainda temos? É o último. Portanto, analisando aqui o último, que é os pacotes de serviço com tudo e 2 cartões móveis, já me parece que este possa ser o pacote mais usado aqui pelos portugueses. Portanto, 2 cartões, um casal, por exemplo, já é um dos pacotes mais tradicionais. Ora bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos que este final de ano não trouxe novidades, portanto, a Novo aqui, o interessante aqui, espera aí, agora é que eu verifiquei, portanto, a Novo aqui a ficar abaixo das... pois, claro, por causa da questão dos telemóveis, claro. Apesar de a nível de serviço não estar ao mais alto nível, digamos assim, os telemóveis acabaram por fazer baixar na conta geral. Portanto, temos as três operadoras low cost acima da Novo, a Novo abaixo, a Digi sempre a ser a líder. Vejam que a Digi aqui só tem um movimento, é sempre para baixo. Okay? A Digi ou está igual ou vai para baixo, não mexe. E aqui a Novo é exatamente a mesma coisa. Portanto, o comportamento é este. É igual ou para baixo. As outras andam aqui aos saltos, não é? Portanto, em março aumenta, entretanto baixa, depois volta a aumentar, depois baixa outra vez no final do ano e, entretanto, acabam todas irmãmente juntas. Vamos só analisar aqui rapidamente. Portanto, só para também não vos estar a chatear demais. Portanto, neste momento estes pacotes ficam, na melhor das hipóteses, em 64,99€ nas low cost, com as várias alterações que vocês aqui veem. Portanto, com dois telemóveis ilimitados, neste caso aqui concreto em dados móveis, 3.500, 3.500, e os tais números de canais, para que esqueçam isso. A Novo, esqueçam para a equação, não vale a pena aqui olhar para isso. A Digi com os mesmos 2 ilimitados, mas aqui com a diferença da questão das SMS, é a única coisa, e neste caso...
Ah, não, mas espera aí. Não, mas porque é que eles aqui fizeram análise com dois ilimitados e, por exemplo, na Digi fizeram análise com dois telemóveis de 100 gigas, sendo que os tarifários ilimitados na Digi com internet fica mais barato do que os de 100 gigas. Não percebi bem esta conta. Porque é assim, com fibra, com televisão, o tarifário ilimitado fica por 5 euros por mês. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido esta análise, porque eles aqui depois já colocam ilimitados, ok? Não sei, mas digam aí, não percebi este movimento. Eu aqui tinha que estar duas vezes ilimitados, porque, e este valor se calhar até mexia, não sei agora de cabeça quanto é que está o serviço de 100 gigas, mas acredito que deve estar para aí a 7, 6, não sei, porque o serviço mais baixo é o ilimitado com os outros pacotes de serviço, mas pronto, não sei. Pode ser que eu esteja aqui a ver alguma coisa mal, mas em qualquer dos casos, meus amigos, é metade, é menos de metade do preço. Eu acho que não há dúvida. Eu não sei, sinceramente, pessoal, quem está aqui dentro desta linha, pensem muito bem na vossa vida. Eu não sei bem o que é que vocês esperam da vossa vida. Espero que, sinceramente, se vocês aqui estejam, seja porque vocês estão bué da bem na vida, não precisam de pensar sobre essas coisas, estão tranquilos financeiramente e não querem minimamente saber da questão dos pacotes de telecomunicações. E se assim for, pá, os meus parabéns e fico satisfeito que haja pessoal nessas condições. No meu caso concreto, que não vive nessas condições ainda, eu acho que é doloroso perceber que ainda há tanta gente dentro destas operadoras e onde estão a pagar mais do dobro daquilo que poderiam estar a pagar, às vezes com serviços que se possa dizer melhores, mas que as pessoas não utilizam, ok? Ah, mas eu tenho 200 canais aqui e tu só tens 75. Who cares? Who cares? Ok? Ah, mas eu tenho aqui uma cobertura fantástica, incrível. Meu, tens as low cost. Pessoal, poupem dinheiro, é a minha opinião. Portanto, acho que é muito interessante estes movimentos de final de ano, todas a alinhar nos aumentos de preço. Temos ali uma ligeira mexida na questão da nós num dos pacotes, que está um bocadinho abaixo das outras, mas no final das contas, a conclusão geral é que elas alinham sempre todas por igual. Tanto as principais como as suas submarcas. Gostei daquele ponto da Leica, a Leica a intrometer-se. Eu não sei se aquilo é alguma promoção temporal, provavelmente é. Havemos de fazer em outro vídeo, analisar um bocadinho como é que estão os tarifários de 2026 da Leica, acho que vai ser interessante para perceber. Fizemos aí, já agora aproveito, que se vocês quiserem passem pelo meu vídeo em que estivemos a ver aí um bocadinho uma entrevista por parte de um gestor da Leica, a dar conta um bocadinho das ideias da Leica para o futuro. Portanto, talvez olhemos aí um bocadinho mais para essa operadora, mas gostei delas terem olhado para o mercado e colocados ali numa zona meio que cinzenta entre os low cost e entre a Digi, porque ao fim e ao cabo equiparar a Digi é bombástico e não vai dar para uma operadora MVNO, como é o caso da Leica, não vai dar, ok? Não vai dar, é colocar em causa provavelmente a operação. E neste caso as low cost também estão acima porque têm o respaldo de que dizem que são a qualidade e portanto utilizam um bocadinho esse escudo para o pessoal pensar, ok, vou para aqui, vou poupar, já estou a poupar, faço ao que estava, mas não vou para a Digi porque não sei o que, a Digi tem problemas, então ficam ali e não se importam de pagar um bocadinho a mais. Portanto, a ideia é esta. Digam nos comentários o que é que acharam e vemos aí num vídeo em breve, novamente, sobre as telecomunicações. Um grande abraço, fiquem bem e fui.